solução a música, né? Porque em tudo ele mostra uma solução, nem tudo. Eu já orei por pessoas cancerosas em estado terminal e as pessoas morreram. Eu já orei. Eu me lembro de uma vez aqui, dentro desse prédio aqui, minha filha com crise de apendicite. E vocês que são pais, vocês que são mães, vocês sabem. Você queria passar pelo problema, mas você não queria ver o seu filho passar pelo problema. Vocês que são mães e são pais, vocês sabem. Eu me lembro que eu chutava essas cadeiras dentro dessa igreja. Eu chutava. Cadeira voar lá fora. Eu dizia, por que não é eu? Por que não é eu que estou passando por isso? Eu vendo minha filha se queimando em febre, não tinha remédio que dava jeito. Oramos e tudo. Ai, Deus mostra a solução, é assim? É através da oração? Não, às vezes Deus usa o médico. Porque Deus pode curar, Ele pode usar o médico para curar, a medicina, a sabedoria dos homens. Aí não é uma solução, não, Deus usa o médico? Seria uma solução, mas eu estou falando da solução pela oração, porque tem crente que ele só pensa que a solução é orar, está entendendo? Ele só pensa que a solução só vem pela oração, está entendendo? Mas a solução não é só pela oração, não. Não, mas eu estou falando do sentido espiritual. Porque tem crente que diz assim, não, eu sou crente, então se eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou tomar remédio, eu vou ter que orar para Deus me curar, através do espiritual. Está entendendo? Estou entendendo, mas só que porque você falou que Deus não é uma solução, mas Deus não mostra como a gente fazer? Eu estou dizendo no sentido espiritual, você continua não entendendo. Você continua não entendendo. Eu estou falando no sentido espiritual, que tem crente que espiritualiza demais. Tem crente que espiritualiza. Eu não estou falando no sentido material. O médico fazendo a cirurgia foi uma solução, sim. Mas eu estou falando de pessoas que não aceitam a solução do médico e só aceitam a solução de Deus. Você está entendendo? Pronto, só aceita a solução de Deus. Tem gente que diz, não, eu não aceito. Eu só aceito se Jesus me curar. Eu não vou para o médico. Eu morro aqui, mas não vou para o médico. Aí cai naquela tese, né? O camarada morrendo afogado, aí veio um cabo de helicóptero e ofereceu a ele, não quis ir, veio outro uma canoa, ofereceu, vamos para cá, e não, Deus vai me tirar daqui. Veio outro no barco, e ele disse, não, eu estou esperando Deus me tirar daqui. Aí morreu, quando chegou no céu, disse, Senhor, o Senhor me ajudou. Aí Deus disse, rapaz, eu mandei helicóptero, eu mandei barco, eu mandei tudo, até avião eu mandei para ele tirar daqui, e você não quis. Está entendendo? Então, não é assim, nem tudo Deus mostra uma solução espiritualmente. Então eu vi minha filha aqui ardendo em febre, doente, eu chutava essas cadeiras aqui igual a louco, aqui dentro dessa igreja, na época que eu morava aqui. E eu, por que não era comigo, Senhor? Por que não é comigo isso? E cadê? Eu tinha fé naquele momento, mas Deus não fez. Deus não me respondeu. Ele não me mostrou uma solução naquele momento. E acabou usando o médico. E eu pensava que ele ia me usar para curar a minha filha. Mas não é assim, viu? Então, vida cristã não é tão simples dessa forma como a gente pensa. Os homens tentam querer ludibriar as pessoas dizendo que é tudo muito simples, mas não é. Então, a teologia da prosperidade, ela caiu dentro desse problema como uma luva. Ora, quem é que não quer deixar de sofrer? Quem é que não quer deixar de sofrer? Quem é? Todo mundo quer deixar de sofrer. Né? Porque, na realidade, o que é o sofrimento? O sofrimento, irmãos, é um estado, é uma sensação. Vocês prestem atenção aqui, ó. O sofrimento é uma sensação de desconforto. Sofrer é você estar desconfortável. Sofrer é você estar desconfortável por alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, se a pessoa... Existem 3 tipos de dores. Existe a dor física. Existe a dor física que pode ser causada por um acidente. A pessoa sofreu um acidente e teve fratura exposta, quebrou o fêmur, quebrou o osso da canela, que existem outros termos mais técnicos, mas não cabe aqui, né? Fraturou um osso, fraturou a coluna, ele vai sentir muita dor. Fraturou a costela, isso é a dor física. A dor de barriga, a dor de dente, a dor do parto. São dores físicas
Isso é sofrimento. A dor moral. A dor moral, por exemplo, a pessoa que cometeu um crime e agora ela expõe o seu rosto para toda a sociedade. Ali é uma dor moral. Ela cometia aquele crime, estava às escondidas e um dia foi descoberto. E aí as pessoas começam a saber daquele episódio e a pessoa que cometeu o crime fica envergonhado. Isso é uma dor moral, certo? A dor moral é isso. Quando você também é ofendido. Quando você é ofendido por alguém te ofende moralmente, você fica também abatido. Você também passa pela dor moral. E existe também a dor emocional. A dor emocional também. Quando você está triste, quando você fica triste por alguma circunstância, algum problema, você perdeu o seu emprego, você chegou no seu trabalho e o patrão disse: olha, você está despedido. E você analisa e diz: poxa, como é que eu vou dar de comer a minha família? Porque eu não tenho mais salário, o patrão me mandou embora, né, sem nada, eu não tenho direitos. E agora, o que é que eu vou fazer? Né? A dor de ser abandonado é uma dor emocional. A dor do abandono. O filho que foi abandonado pelo pai, a mãe que abandonou o seu filho. Isso é uma dor emocional. Você ser abandonado, você ser rejeitado, o sentimento de rejeição. Isso é uma dor emocional. Mas aí vem a pergunta: e por que nós somos crentes? Significa dizer que nós não passaremos por lutas e dificuldades? Irmãos, o sofrimento é igual para todos. O rico sofre e você sofre também. Você sofre, o pobre e o rico sofre. Eu sofro e o rico também sofre. O rico sofre e eu sofro. O rico que nós estamos falando é o rico de condição financeira. Mas na realidade, riqueza não é bens materiais. O mundo é que valorou as coisas demais. O mundo adorou as coisas e usou as pessoas. O mundo hoje adora as coisas e usa as pessoas. Valoriza as coisas e usa as pessoas. Infelizmente, o mundo está assim. As pessoas são usadas e as coisas são valorizadas. Mas no plano de Deus não é assim. As pessoas devem ser valorizadas pelo que são e não pelo que têm. Mas começaram a pregar que o ser humano tem que ser valorizado pelo que é. Olha, irmão, se tu é crente e tu está doente, tu está em pecado. Você está sem fé. Porque se você é crente, você não pode passar uma dificuldade, não. Porque está escrito que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ei, pegar no pé da letra assim é demais, né? Porque se você pegar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me fartará, e você puxar para os originais, a versão é totalmente diferente. Nos originais mesmo está escrito: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, pode faltar tudo, menos Deus. Pode faltar tudo na minha e na tua vida. A única coisa que não pode faltar é Deus na nossa vida. Então, o rico sofre, pastor? Sofre. Mas eu pensei que não sofria não, porque o rico não é cheio de dinheiro. Sofre. Ah, pastor, mas o rico não se aperreia não, né? Não tem aperreio não, o rico. Porque eu ganho um salário e o rico ganha
30 vezes mais do que eu, 100 vezes mais do que eu. Só que o rico se aperta também, porque ele vive dentro do padrão dele. E você vive dentro do seu padrão, vive dentro do meu padrão. O rico, a prestação de um carro dele é de 5 mil reais. Enquanto que o pobre paga uma prestação que de 500 reais. A escola de um pobre é 200 reais. Mas o rico bota o filho para estudar no exterior. Lá é 10 mil euros. Vocês estão entendendo? A mensalidade. Então o rico vive no mesmo aperto que o pobre. Porque ele vive dentro da condição dele, apertado dentro da condição dele. E o pobre vive apertado dentro da condição dele também. Deu para entender? Todos sofrem, porque a morte é para todos. O sofrimento é para todos, porque doença, quando vem, ela vem para todos. E aí, falando em doença, a chikungunya, a dengue e a zika que está aí no meio do mundo, né? Mas o mundo fica chamando essas doenças, vocês sabiam, irmãos? Qual foi a música do carnaval do ano passado? Era a muriçoca, né? A muriçoca, soca, e agora a muriçoca pegou mesmo todo mundo aí. A muriçoca está pegando porque o povo fica chamando maldição para cima deles mesmos. Viu? Aí a muriçoca está pegando mesmo com força. A muriçoca está pegando. Viu? O mundo precisa de Deus. As pessoas precisam deixar de ser rebeldes e se voltar para Deus. Porque enquanto não se voltar, vai ficar assim, sofrendo. O sofrimento que vai chegar já aí. Agora vem a questão. Ficou claro? Se você é crente e eu sou crente, nós podemos sofrer, irmãos. Que conversa é essa? Ah, eu não aceito isso. Eu não aceito sofrer. Por quê? Por quê? Por que eu não posso sofrer? É bom sofrer? Claro que não. Ninguém gosta de sofrer. Porque a gente tem uma dor de barriga. A gente tem uma simples dor de barriga, um desarranjo intestinal. Ou uma simples gripe. A gente já fica batendo. A gente se abate porque não pode trabalhar, a gente se abate porque falta forças físicas, a gente se abate porque... Está entendendo? Porque vê as coisas para fazer em casa e a gente não tem aquela coragem de fazer, a gente se abate. Então o sofrimento, ele vem abatendo. Mas aí vem a pergunta-chave dessa noite. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite? Primeiro, sofremos. Deus permite que soframos porque nós ainda não estamos no estado perfeito. Ainda estamos no estado de humilhação. Enquanto estivermos nesse corpo, o nosso corpo é chamado de corpo de humilhação. Por quê? Corpo de humilhação. Aquele semelhante ao de Cristo. Cristo se fez carne e habitou num corpo de humilhação. Cristo sofreu com os homens. Ele participou dos mesmos sofrimentos. Ele sentiu sede, fome, frio, tristeza. Ele chorou, ele se angustiou. E ele morreu. Assim como todos os homens. Então, quando chegarmos no céu, é que vamos deixar de sofrer. Porque no céu ninguém sofre mais. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então no céu nós não sofreremos. No céu não sofreremos mais. No céu será um lugar de delícias. Será um lugar onde nós não sofreremos. Não terá morte, dor, rancor. Não terá brigas, discussões. Não terá maledicências. Não terá nada que venha nos entristecer. Não terá nada no céu que virá nos entristecer, que venha nos causar tristeza e nem nos fazer chorar. Sofremos por quê? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Por que sofremos? Porque Deus permite o sofrimento para nós nos aproximarmos mais dele. Se eu e você não sofrer, se eu e você não passar pelo sofrimento, a gente nunca vai se lembrar de Deus. O sofrimento tem esse poder, irmãos, de nos quebrar. Você pode ver, presta atenção, quando é que você vai para um médico?
Diga aqui quando é que você está bom e vai para o médico. Você só vai para o médico quando a coisa aperta. A dorzinha começa devagarinho, você diz, tá aqui um remedinho aqui. Você nunca procura o médico. Aí um dia você toma o remédio e a dor persiste. Aí você toma outro remédio e a dor, aí você, eita, está chegando a hora. Quando a dor arrocha mesmo, você me leva para o médico, socorro, quando está na hora. Quando está nas outras, chega fulano, me acuda aqui, socorro, socorro. Não aguento mais não, é assim? Dentro d'água você só clama por socorro quando está morrendo afogado. Quando você está morrendo afogado, você, chega, ligeiro. A gente só chama a Deus no sofrimento. Quando a coisa está boa, 2 carros na garagem, a conta gorda lá no banco, 150 mil reais, lá no banco, casa de praia, a casa aqui, casa ali. Menino, para que Deus? Para que Jesus? Quando eu abro meu armário assim, cai as comidas que assim, não tem como botar. Eu abro a geladeira, não tem, está entupido de coisas. Amigos, assim ó, na sua porta, batendo no seu ombro. Rapaz, você é meu camarada. Fulano, eu tive em Jandaíra na casa de um vereador. Rapaz, não falta gente não. É gente direto na mesa do homem, comendo. E chega e bota comida para cá e tal. Teve um lá que comeu uma cabeça de bode sozinho. Um bode lá em cima dele, comeu logo a cabeça logo sozinho, não deixou para ninguém. Eu digo, meu Jesus amado, como é que esse homem aguenta dar comer esse povo dessa cidade todinha? Mas esteja na pendura, para ver se os amigos não passam até por longe tua. Sai para lá para não pegar pobreza aqui. Né? Vai para lá, para não pegar, para não contaminar. Irmãos, é difícil. A hora da prova, a hora da dor, a hora da dificuldade. Mas Deus permite para a gente se aproximar mais dele. É por isso que Deus permite. Por que Deus permite o sofrimento, ele sendo tão bom? Para assim nós avaliarmos o espírito de luta. Irmãos, o amor é sofredor. Não é assim que a Bíblia diz? O amor é sofredor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Se você não lutar por algo que você quer na sua vida, se você não sofrer por algo que você quer na sua vida, você nunca vai dar valor àquilo que você tem. O sofrimento vem para a gente passar aquela luta e depois aprender a dar valor ao que tem. Depois, alguém pode até nem valorizar o que você tem, mas você vai dizer, eu valorizo, porque eu sei como foi que eu consegui isso. Viu? Alguém olha para o meu curso teológico, que eu fiz a minha formação teológica, eu já encontrei pessoas que chegaram na minha cara e disseram, o seu curso para mim não vale de nada. Sabe o que foi que eu disse? Para você, meu filho, não vale, porque para mim vale muita coisa, porque eu sei o valor. Eu sei o valor, eu sei o preço que eu paguei por ele. Viu? Pessoas que tentaram me desclassificar. E assim é a nossa vida. Se você, por exemplo, você arranjou um trabalho e você conseguiu algo com o seu trabalho, você entende o valor do seu trabalho. Que você conseguiu algo pelo seu trabalho, então você entende o valor. É assim ou não é? Então nós sofremos para a gente entender que a gente só vai amar aquilo que tem quando a gente lutar e conseguir aquilo o qual a gente tem hoje. A sua vida espiritual hoje, alguém não dá nem valor a você. Aquilo é um crente sem futuro. Aquilo é um crente qualquer, mas você sabe o valor que você tem para Deus. Não é o homem quem vai dizer o teu valor. É você quem sabe o seu valor para com você e Deus. Por que Deus permite o sofrimento? Para que assim a gente possa compreender o que Cristo sofreu. Porque se a gente não sofrer, a gente não entende o que Cristo sofreu. Por que Deus permite o sofrimento? Porque assim, sofrendo, a gente aumenta o nosso desejo pelo céu, pelo nosso desejo de se encontrar com Ele. Quando a gente sofre, a gente lembra do céu.
quero ir para o céu, Senhor. Eu quero ir. A gente lembra do céu. A gente fica até mais crente. A gente, Senhor, venha buscar a sua igreja logo para a gente deixar de sofrer. É por isso que a gente sofre. Por que Deus permite o sofrimento? Porque pelo sofrimento nós somos lapidados. Glória a Deus. Se você sofrer, amanhã você pode orientar alguém que está passando pelo mesmo sofrimento que você. Se você não sofre, se ninguém sofre, a gente não cria experiência. A Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Quando a gente sofre, a gente aprende a ficar paciente. Vocês podem ver a tendência de uma pessoa que fica mais velha é o que? É se tornar mais paciente. Às vezes uma pessoa que discutia qualquer coisa, quando ela chega numa idade, quando ela vai se avançando em idade, ela vai ficando mais paciente. Porque a tribulação vai dando mais calma. A tribulação vai dando mais experiência e vai tornando a pessoa mais paciente. Glória a Deus. Enfim, irmãos, Deus permite o sofrimento por causa do pecado. Porque o pecado entrou no mundo como uma consequência. Imaginemos, queridos irmãos, só para a gente finalizar aqui. Alguém tem hora aí, por favor? 9h15? Alguém chega assim e diz assim, vamos dar um exemplo aqui, Deus e um professor. Digamos que, por que Deus permite o sofrimento? Você vai entender agora. O professor está na sala de aula e ele começa a explicar um assunto. O aluno diz, professor, eu discordo. Esse problema não se resolve assim. Eu sei resolver melhor do que o senhor. Aí alguns ali ficam já do lado do rebelde. Alguns ali já ficam do lado do aluno rebelde. Aí diz, fulano está certo. Aí já se rebela contra o professor. Aí o professor diz o quê? Se o professor chegar e dizer, sai todos os rebeldes da sala, vai dar a entender uma coisa. Os alunos que estão rebeldes, eles vão se rebelar mais ainda. E eles vão dizer o seguinte, o professor está mandando o cara sair, porque sabe que o cara está falando a verdade e vai ameaçar o erro dele, vai descobrir que ele está errado. Entenderam aí? Aí o professor, para não fazer isso, o professor diz, está certo, vem aqui e mostre que você está certo. Aí o aluno vem, o rebelde vem, e vai lá e tal, e depois ele não consegue resolver o problema, e todo mundo vê, os rebeldes que estão do lado dele, vê que ele não conseguiu acertar o problema e que o professor está com a razão. Aí o professor pode agora expulsar o rebelde da sala, porque os outros alunos estão vendo que o aluno rebelde não tem razão. A mesma coisa que Deus fez conosco. O homem quis viver independente por si mesmo. O homem chegou e disse, eu vou resolver minha vida. Eu vou comer aqui do fruto da ciência do bem e do mal. Aí Deus disse, você quer ir? O homem disse, parafraseando, né? O homem pensou assim, não, eu tenho razão. O homem pensou assim, não, eu vou comer porque eu sei o que é que eu quero para mim. Deus disse, pode ir. Resolva. Aí entrou todo o sofrimento no mundo. O pecado veio com todas as consequências, trazendo todas as consequências físicas, espirituais, morais, intelectuais. O pecado degradou a humanidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Então ficou claro aqui? Vamos só recapitular. Eu falei sobre a dor física, moral e emocional. Eu falei que a dor é essa sensação desagradável que nós temos, não é isso? E que Deus não ensinou isso na Bíblia, que o crente não passa por dificuldade, não. Vocês viram? O crente passa por lutas e dificuldades. Quem prega que o crente não passa por lutas e dificuldades é a teologia da prosperidade para ganhar dinheiro do povo. Para dizer, venha para cá, deixe de sofrer e traga tudo para a igreja. Dê o seu carro, dê a sua casa, dê tudo, certo? Quem prega isso é a teologia da prosperidade. Aí eu falei as causas do sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Porque aqui ainda não é o paraíso. Porque Jesus disse que no mundo nós sofreríamos por aflições, passaríamos por aflições. Porque assim nos aproximaríamos mais de Deus. Porque assim avaliaríamos mais o nosso espírito de luta, né? Daríamos mais valor àquilo que lutamos para conseguir. Porque assim compreenderemos melhor os sofrimentos de Cristo
E assim aumentamos a nossa aspiração pelo céu, o nosso desejo pelo céu. E porque pelos sofrimentos somos lapidados e somos ensinados. Amém? Batam palmas para Jesus e glorifiquem o nome do Senhor.